Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Então, nós estamos no capítulo 10, a opulência do Absoluto. Verso 33. Das letras, eu sou a letra A, e entre as palavras compostas, sou o composto duplo. Sou também o tempo inexaurível, e dos criadores eu sou Brahma. Verso 34. Eu sou a morte que tudo devora, e sou o princípio encarregado de gerar tudo que vai existir. Entre as mulheres, eu sou a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Então, eu vou ler de novo. Verso 33. Das letras, sou a letra A, e entre as palavras compostas, sou o composto duplo. Sou também o tempo inexaurível, e dos criadores sou Brahma. Eu sou, verso 34. Eu sou a morte que tudo devora, e sou o princípio encarregado de gerar tudo que vai existir. Entre as mulheres, eu sou a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Hare Krishna. Obrigada, Swamini. Om Namo Jnanachimirantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu vou ler o sânscrito. Om Aksharanam Akarosmi Dvandva Samasikasya Cha Aham Evakshaya Kalo Dhataham Vishwato Mukha Mrityur Sarva Haraschaham Udbhavascha Bhavishyatam Kirti Shrirvakchanardinam Smritir Medhadriti Kshama. Esse verso é simplesmente maravilhoso. Sobretudo o segundo verso. Krishna, quando ele diz eu sou a morte que tudo devora, a gente pode entender como dissolução. Eu sou a dissolução que tudo devora, que tudo, nada fica, né? Tudo é dissolvido. Depois ele fala, eu sou o princípio que tudo gera, né? Eu sou o princípio que tudo gera, eu sou, na verdade, a vida, né? Eu dou a vida. E logo depois ele fala das qualidades da mulher. Olha que incrível, Krishna, ele mesmo, a suprema personalidade de Deus, está glorificando as qualidades da mulher. Tem 7 qualidades. Você pode ler de novo, Swamini, por favor? As qualidades. Claro. Então, as qualidades são a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Olha, são 7, ele está citando 7 qualidades da mulher. Vocês podem reparar que em todos os outros versos, Krishna, ele fala assim, eu sou a potência, eu sou o raio, eu sou o leão das águas, eu sou o oceano. Sempre, o homem, sempre tem uma qualidade. Aqui, 7 qualidades. No outro verso, tem um verso que diz que as mulheres, tipo, elas têm uma capacidade inferior, né, de assimilar o conhecimento, por isso que fala que entre os que são de nascimento inferior, eles entram a qualidade, as mulheres. Mas nesse verso, ele está falando que a mulher, ela é sublime, ela tem todas as qualidades espirituais, né, que a gente pode imaginar num ser evoluído, emancipado, espiritual. Ele está citando as qualidades das mulheres: fama, paciência, gentileza, inteligência. Então, você vê que o Senhor Supremo,
ele é todas as qualidades que um ser que é evoluído, um ser espiritual, ele vai manifestar essas qualidades. Por isso, nós citamos frequentemente Jesus, São Francisco de Assis, Mãe Teresa de Calcutá, ama todos os seres que se emanciparam, se liberaram, se tornaram conscientes de Deus e desenvolveram o verdadeiro amor e a compaixão pelas almas condicionadas, pelas alminhas, né, de Deus, elas manifestam essas qualidades. Então, a mulher é o princípio, a mulher não, assim, tipo, o princípio feminino, né, nós estamos falando que homens podem ter essas qualidades femininas. Então, elas são realmente o que estabelece, o que se diz assim na cultura védica, e em muitas outras culturas também, é a mulher que estabelece, que protege o Dharma. O Dharma é o princípio da religião, da espiritualidade. Eu, por exemplo, eu lembro que uma vez eu falei com um indiano que me dizia assim, se a cultura indiana existe ainda, a cultura védica, que hoje em dia tem vestígios da cultura védica, né, que ela está um pouquinho a pouquinho sendo coberta, né, pela sociedade materialista ocidental, se ela existe ainda por causa da mulher. A mulher é o princípio feminino, é a raiz do Dharma, ela que vai manter toda essa espiritualidade viva, essa flama, esse fogo aceso, é a mulher, porque ela tem útero, né? E Krishna, ele diz, eu sou o princípio que tudo gera. Então, assim, a gente pode comparar, é muito, muito, muito próximo, né, o princípio da mulher e o princípio da criação, o princípio do Senhor Supremo. Então, a gente pode ver que também na cultura védica, as divindades, elas têm, a metade delas é feminino. Tem Radha e Krishna, Shiva e Parvati, Brahma, Sarasvati, e todas, assim, tem a metade. Não se pode dizer que Deus é um ser masculino, porque eles são dois, masculino e feminino, eles se complementam. Você vê a criação, a manifestação daqui dessa simulação, desse mundo dito material, ele é controlado por um ser feminino, que é Durga. Durga é uma manifestação de Parvati, que é a consorte de Senhor Shiva. Então, assim, Kali é o aspecto feroz de Durga, né? É o aspecto feroz que vai amedrontar e dar, assim, essa, como se fosse, assim, uma protetora, né? Uma guerreira, uma protetora do Dharma. Então, assim, Radha é o princípio máximo do amor e da devoção imaculado. Então, todas essas qualidades, assim, a única coisa que a mulher tem dificuldade é no lado do conhecimento, porque ela, por causa da sua história, da sua ancestralidade, ela tem muita dificuldade em se concentrar em estudos de longo prazo, né? Assim como se diz, tédio a longo prazo, por causa da sua condição anterior, que ela precisava ficar sempre cuidando dos filhos nas entradas das cavernas, para proteger dos perigos, e assim, né, a mulher sempre teve, assim, polivalente, muitas atividades, muitas responsabilidades. Então, ela tem essa dificuldade que os homens, eles são sacerdotes, cuidam das religiões, por causa dessa facilidade que eles sempre tiveram de ficar longas horas procurando assim, a presa para caçar, olhando para um ponto só, e eles desenvolveram essa capacidade de se concentrar por longas horas, até de longo prazo. Então, não é algo inferior que a mulher tem, é por causa de uma condição biológica, né, que também o útero, ela não pode ficar sentada no chão, como os yogis, durante muitas horas, porque isso afeta a saúde do útero, né, a mulher era feita para gerar. Então, essa é só uma dificuldade biológica, mas a mulher, na verdade, ela já tem a compaixão. Assim, podemos dizer, você vai dizer, não, mas a minha mãe não é compassiva, minha mãe, né?
Tem mulheres que, claro, não entram nesse modelo, mas, assim, o protótipo da mulher, do princípio feminino, ele já é compassivo, naturalmente. Então, elas não precisam ficar horas e horas estudando para desenvolver esse conhecimento e depois limpar o coração para desenvolver a compaixão, porque as mulheres já, naturalmente, eles têm esse potencial, né, de ser compassivas, naturalmente. E elas geram, né, a humanidade. Então, por isso que, voltando a esse verso, ele é sublime, porque ele qualifica Krishna, ele mesmo está colocando o princípio feminino no pedestal, né? 7 qualidades. Então, a partir daí, nós podemos ver que a cultura védica original, ela não é nada machista, porque muita gente diz que os indianos são machistas. Isso daí é a degradação da era de Kali, da era atual, e a gente é o princípio masculino que domina, porque justamente eles têm medo dessa potência, dessa força da mulher, que ela controla por amor. Ela pode controlar a humanidade por amor. Deus, ele controla por amor, motivado por amor. Então, a mulher, quando ela é emancipada, ela é espiritualizada, ela pode controlar, ela pode guiar, ela pode orientar, ela pode ser sacerdotisa, pode ser mestre espiritual, porque ela controla por amor. Ela não vai manipular pelo só desejo de egocêntrico, um desejo egocêntrico, ela vai querer controlar os seres por amor. E, na verdade, o amor não se controla assim no sentido de querer manipular, né? Só para poder educar as crianças, a gente precisa controlar para poder educá-las, né? Senão elas fazem besteiras e podem se machucar e tal. Então é isso, tá bom, gente? Eu vou parar por aqui. Muito obrigada, sua Mimi, ainda mais uma vez. Tenha um excelente sadhana, um excelente dia, um excelente fim de sadhana. Hare Krishna. Hare Krishna. Aí acho que pode parar.